3 Maracanãs lotados. É o que ajuda a dar a dimensão do que são 250 mil pessoas. Difícil é dimensionar o trauma da morte de tantos brasileiros nesses últimos 12 meses, desde que o primeiro caso foi diagnosticado na cidade de São Paulo no final de fevereiro do ano passado. Um problema que quase não deu trégua no país de dimensões continentais, onde não fala-se em vagas, mas em picos epidêmicos. Depois de um ano a conviver com o vírus, o Brasil está hoje no momento mais agudo da pandemia. Estamos num momento pior do que o pico epidêmico ocorrido no meio do ano passado. Não há dúvida de que, em termos de incidência de casos e de mortalidade, esse momento atual é mais grave e nos preocupa muito, sobretudo pela circulação de novas variantes virais, como todos sabemos. A variante brasileira do vírus, identificada inicialmente no Amazonas, já é responsável por 90% das transmissões no norte do país e está a causar um grande impacto no sistema de saúde de outros estados que sofrem simultaneamente as consequências das aglomerações das festas clandestinas de carnaval. Isso levou a uma pressão sobre o sistema hospitalar, uma taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva muito alta, né? As cidades em São Paulo praticamente estão tendo que transferir pacientes para outros locais e no Rio de Janeiro também uma taxa de ocupação muito alta, além da situação do norte do país, que é muito dramática e nos preocupa muito. Na semana em que o Brasil contabilizou 250 mil mortes pelo vírus da Covid-19, não houve bandeiras a meia haste nem decreto de luta oficial. Mas o presidente Bolsonaro voltou às redes sociais para criticar o uso de máscaras e as medidas de confinamento, num momento em que cidades estão com o sistema de saúde em colapso e voltam a decretar lockdown. A população quer, voltar a trabalhar. E, infelizmente, um ou outro governador, um ou outro prefeito ainda teima em baixar decretos, obrigando essas pessoas a ficarem em casa. Os especialistas já previam que a pandemia teria um grande impacto num país com tanta desigualdade social. Mas acreditam que a falta de uma coordenação nacional do Ministério da Saúde no combate ao vírus ajudou a aumentar a mortalidade pela doença. Nós não esperávamos que a condução do processo epidêmico fosse se dar de maneira tão ineficiente em alguns pontos, como, por exemplo, propagandeamento de tratamentos que não funcionam, atraso nas negociações com as vacinas. No Congresso Brasileiro, discussões como o retorno do pagamento de um auxílio financeiro para a população que ficou sem trabalho durante a pandemia e a necessidade de acelerar as negociações com fabricantes de vacina diante da morosidade do plano de vacinação do governo, deram lugar esta semana à proposta de uma emenda constitucional para proibir a prisão em flagrante de deputados e senadores. Em meio à tragédia que coloca o Brasil como o segundo país com mais mortes pela Covid-19, a imunidade parlamentar teve mais atenção de muitos congressistas do que a imunidade contra o vírus. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro.